Mas uma coisa em especial, o Rodrigo Dourado, que hoje fez gol, ele está experimentando uma modificação em relação a ele mesmo no ano passado. Com a chegada do Fernando Bob, ele está jogando mais de segundo homem. Eu queria que, além da análise do jogo, tu fizesse uma avaliação se tu já vês no Rodrigo Dourado o mesmo nível de atuações, de desempenho que tu vias no ano passado e que foi destaque do Inter o ano inteiro, ou se tu acha que ele ainda vai chegar, que ele ainda tem muito a dar, essa modificação que hoje rendeu para ele um gol, sobre o Rodrigo Dourado e a atuação do time. Não, acho que a equipe fez uma boa partida, né? Estamos reconstruindo o time, não fizemos mais do que a nossa obrigação, que era ganhar o jogo dentro de casa, né? Um jogo decisivo para a gente estar vivo dentro da competição, né? Um adversário que tem qualidade, e eu conheço bem esse adversário, né? Então fizemos uma partida com uma intensidade boa, né? Pressionando bastante o adversário, buscando o resultado, né? E conseguimos o resultado, né? Então isso foi uma coisa muito importante que a gente conseguiu, né? Com volume de jogo, com alternância, né? De jogadas, né? De um lado para o outro. E o Rodrigo Dourado é um jogador que joga em qualquer função, né? A qualidade dele é tão grande, né? Nós temos alguns jogadores aqui versáteis que jogam em qualquer função. Se você botar o Rodrigo Dourado de goleiro, ele joga. O Sacha é a mesma coisa, né? Então a gente tem esses jogadores que têm uma versatilidade muito grande, né? Então o Rodrigo é um jogador que acabou o ano passado muito bem, começou esse ano bem, já é o segundo gol que ele faz, né? Ele tinha feito o gol contra o Inter, contra o Ipiranga aqui, e agora acabou fazendo o gol hoje, porque a gente dá essa liberdade para ele chegar, né, de trás, sair de trás, chegar na frente, porque ele tem essa qualidade para fazer isso, né? Então a gente está, como eu disse para vocês, estamos reconstruindo o time, usando a garotada. Dos 14 jogadores que a gente usou hoje na partida, 8 eram da base, né? Então com calma, com tranquilidade, né? Precisamos melhorar ainda muito, evoluir, né? É uma reconstrução da equipe. Argel, a tua opção pelo Anderson e principalmente como é que tu avalia a participação dele e também sobre esse aproveitamento do Ailon nessas oportunidades que você vem dando para ele, para prever daqui a pouco uma dor de cabeça quando voltar o Vitinho ou até mesmo outros jogadores da função? Não, primeiro que o Anderson, tanto o Anderson ou o Alex, são dois jogadores importantes dentro da equipe, são dois jogadores de inteira confiança minha, são dois jogadores líder, né? São dois jogadores que já percorreram alguns quilômetros como jogador profissional, e a experiência que eles trazem é muito importante. E a gente vai dar oportunidade como a gente dá pro Anderson, pro Alex, pro Alisson Farias, pro Marquinhos, pro Ailon, né? Eu sempre disse isso e sempre vou dizer, a única coisa que eu prometo pro atleta quando a gente contrata ele é dar oportunidade a ele. Então a gente vai dar oportunidade, né? O Alex tinha jogado 3 partidas seguidas, tinha saído titular, o Anderson também vinha jogando, depois ficou uma fora, depois voltou, né? Então a gente está dando oportunidade a todos os jogadores, o Ailon está tendo oportunidade, o Marquinhos está tendo oportunidade, né? Hoje nós entendemos no intervalo do jogo de tirar o Marquinhos, porque tinha jogado 70, 80 minutos no jogo passado, e colocar o Alisson Farias, ele entrou bem, né? Depois colocamos o Alex entrou muito bem, né? Teve um papel fundamental no terceiro gol, é ele que rouba a bola, né? Entrou numa posição que ele está acostumado a jogar. Então vale para o Alex, vale para o Anderson, vale para o Paulão, vale para o Rodrigo, né? Vale para todos os jogadores. Nós não temos titulares e reserva, nós temos um grupo, e é com esse grupo que a gente vai trabalhar, dando oportunidade a todos, né? Cobrando todos da mesma forma, todos têm a mesma liberdade e a mesma responsabilidade, e quem se escala são eles, a performance deles é que vai manter na equipe ou não. Quem agarrar a oportunidade e dar sequência, né? Vai se tornando, né? O titular dentro da equipe ou participando dessa equipe base que a gente está montando. Pois é, Argel, mas me corrija se estiver errado, né? Você já tem um sistema defensivo já pré-determinado, o início do meio campo também com o Fernando Bob e o Rodrigo Dourado, e você falou no início da semana de encontrar um encaixe, né? A partir da última linha do meio campo e ataque também, e vem fazendo esses testes, né? Fez alteração hoje, por exemplo. Como é que você vê isso? Que dificuldades você vem encontrando nesse encaixe aí do meio campo ataque para dar a liga no time pensando no restante da temporada? Olha, veja bem, a gente perdeu um jogador importante que é o D'Alessandro. O D'Alessandro é um jogador que estava 8 anos aqui, tinha um peso muito grande dentro da equipe, né? E a equipe jogava muito em função do D'Alessandro, né? Então nós temos que entender isso. E de uma hora para outra o D'Alessandro acabou, por decisão sua, né? Opção sua. Tentamos ainda comover ele para ele ficar, mas
a decisão era dele, de sair para jogar, buscar uma motivação maior, jogar uma Libertadores. Então aí você consegue, a partir do momento que ele sai, você começa a buscar uma nova forma de jogar, né? Porque daí a gente não pode depender apenas de um jogador, jogar em função de um jogador, não. Aí nós temos que buscar uma forma coletiva, né? Buscar algumas formas diferentes de jogar, né? E nós estamos aproveitando esses jogos. Claro que nós temos o compromisso com o resultado, claro que nós temos a obrigação de ganhar, e eu entendo isso perfeitamente. O torcedor, ele quer que a gente ganhe todo jogo de 3-4-0, e é normal, né? Por isso que o Internacional é grande, por isso que há essa cobrança, é normal dentro do futebol, e ainda mais num clube de ponta como o nosso, né? Agora, em cima de tudo isso, a gente precisa reconstruir uma equipe, né? Precisa, e esse é o planejamento que a gente fez sentado junto com a diretoria no começo do ano, né? De rejuvenescer o time, né? Hoje o time é mais jovem, com mais jogadores da base, dá oportunidade, o jogador vai entrar vai oscilar, daqui a pouco vai voltar, né? Tem um problema de cartão, de lesão, de suspensão, né? Então tudo isso, né, você tem que ter esse grupo e automaticamente todos têm que estar preparados para, a partir do momento, ter uma oportunidade e entrar dentro do campo e mostrar, né? E buscar uma oportunidade maior na próxima partida sair titular. Então é dessa forma que a gente trabalha. Parabéns pela vitória, Angel. Queria te perguntar justamente sobre isso, né? Quando você começou a montar o time para essa temporada, tinha o D'Alessandro e o meio-campo era quase esse que jogou hoje, com Bob, Dourado e Anderson, só que um posicionamento um pouco diferente. Nós mudamos hoje um pouco o posicionamento do Anderson. É isso que eu queria te perguntar. O que você pode fazer a avaliação do Anderson nesse novo posicionamento e os dois volantes alinhados, o Bob e o Dourado, um do lado do outro? Nós já tínhamos jogado algumas vezes assim. É claro que se a gente acabou o Campeonato Brasileiro no ano passado jogando na formação que a gente vinha jogando, né, que era o Bob de primeiro, pelo lado direito jogava o Rodrigo Dourado, e pelo lado esquerdo jogava o Anderson, mais centralizado o Dali, e na frente o Lisandro e o Vitinho, né? Então a gente conseguiu consolidar aquele sistema, e o sistema deu uma resposta boa, né? Tivemos jogos difíceis, jogos importantes, né? Agora, a partir do momento que nós fizemos a pré-temporada num sistema de jogo, e aí a gente perde o articulador, que é o D'Alessandro, e a gente tem que buscar uma outra forma de jogar. E aí, por exemplo, hoje a gente mudou um pouquinho a forma de jogar, mas já jogamos assim. E eu vou voltar atrás no jogo de estreia minha, se não me engano, o segundo jogo meu em casa, contra o Atlético Paranaense. Nós jogamos com Rodrigo Dourado e Nilton, Sacha e D'Alessandro, Vitinho e Valdívia. E hoje nós repetimos. Jogamos com Bob, Rodrigo Dourado, Anderson e Sacha, e Ailon e Marquinhos, né? Então a gente já jogou algumas vezes nesse sistema tático. Então por isso que hoje o Anderson jogou mais perto. E eu quero o Anderson ocupando a faixa do campo e tendo uma função, de jogar pelo lado esquerdo, né? De pressionar o lateral, de fazer uma jogada de fundo, de fazer uma diagonal, de entrar, né? Eu não quero o Anderson rodando. Porque a partir do momento que ele roda muito, né, ele acaba... a gente não consegue extrair o que ele tem de melhor. Então eu quero dar função ao Anderson. E hoje a gente conseguiu dar função ao Anderson, né? O Alex entrou e fez a mesma função, né? No máximo que a gente pode fazer é daqui a pouco mudar o lado, né? Trazer o Anderson para o lado direito, que ele se adapta bem. Hoje o Alex estava do lado direito, e colocar o Alisson Farias pelo lado esquerdo, que também gosta de jogar mais pelo lado esquerdo, né? Então algumas alternâncias que a gente tem, né? Com o passar dos jogos, os jogadores, o importante é o jogador ter uma função, né? E saber que determinado momento, determinado jogo vai poder jogar num sistema com as mesmas peças, até porque o Anderson é versátil, o Alex é versátil, o Alisson Farias, Andrigo, Gustavo Ferrares, o próprio Ailon, o Sacha, né? São jogadores, o Vitinho, o Valdívia, o próprio Peter, são jogadores versáteis, eles podem jogar. Então, né, nós temos já uma base, uma linha defensiva, um goleiro, os dois volantes. Essas últimas 4 posições da frente é que a gente vai buscar o encaixe. E o encaixe vai se dar com o tempo. Argel, o Ailon é um jogador que ganhou a tua confiança, começou a jogar, fazer gols. E hoje, sendo um jogador confiante, ele pode, por exemplo, errar um gol como errou hoje e não se abalar, seguir no jogo tranquilamente, fazendo gols, fazendo assistências. O que falta para outros jogadores como ele, jovem, por exemplo, o Andrigo, que vem entrando bem, o próprio Alisson Farias, também receberem essa confiança de que vão ser titulares, que entrarão
num jogo e no próximo jogo continuarão titulares da equipe? Olha bem, o jogador que a gente dá a oportunidade, ele tem que colocar uma pulga atrás da orelha do treinador. Então a gente quer uma boa participação. E a gente cobra isso deles, uma boa participação, primeiro. Depois a gente cobra gols. Né? E a gente teve, por exemplo, o Alisson Farias hoje teve a chance para fazer o gol. Se faz o gol, acho que é o primeiro gol dele no profissional, se eu não me engano, né? Já abre um leque diferente. O Ailo tem aproveitado o momento dele. Né? O Ailo entrou no jogo contra o Ipiranga, nós estávamos empatando o jogo 2-2, ele fez o gol da vitória. Ele já se credencia por merecimento, né, de na próxima partida jogar um pouco mais, na outra entrar um pouquinho mais, na outra ser titular. Né? Hoje, por exemplo, o Ailo, além de fazer gol, ele deu assistência. Então o Ailo é um jogador diferente. Ele não é aquele 9 fixo, né? Ele é um 9 de movimentação. Além de finalizar como ele finalizou, né, de estar ali dentro da área, esperando um rebote, esperando, né, uma sobra do adversário para fazer o gol, ele acabou dando o segundo gol, né, uma assistência para o Rodrigo Dourado. Então essa versatilidade de todos eles é importante. Então, volto a dizer, a gente vai dar sequência para o jogador. E o jogador, quando entrar, ele tem que aproveitar. Né, fazer o que fez o Alex hoje, entrou bem, né, com vontade, com determinação, buscando, aparecendo, fazendo jogada para o gol. A gente não cobra só o gol, a gente cobra uma participação maior, a gente cobra uma assistência. Às vezes a assistência para o gol é muito mais importante que o próprio gol. Então é isso que a gente vai cobrar de todos eles e dar liberdade, né? E aí o tamanho da oportunidade que eles vão tendo é conforme o rendimento de cada um, e isso serve para todos, e eles sabem disso. Argel, nos últimos jogos você tem usado jogadores com mais movimentação, principalmente pelos lados, né? Que tem na especialidade mais a movimentação, seja Marquinhos, o próprio Alan, que às vezes joga mais posicionado, o Sacha, o próprio Alisson Farias. E dentro dessa ideia, tem um jogador que mais centraliza o jogo. Ora o Alex, ora o Anderson. É correto pensar que o Alex e o Anderson, nesse momento, eles são jogadores que brigam por uma posição, até pela característica dos dois? Pode ser que sim. Pode ser. Em determinado jogo, daqui a pouco, pode jogar os dois. Em um determinado momento, o Alex pode jogar de lateral esquerdo e jogar bem. Em determinado momento, o Anderson pode jogar de segundo volante, como já jogou comigo. Né? Então, tudo pode. Em determinado momento, pode sim os dois jogar juntos. Determinado não pode. Em determinado momento, determinado jogo, não dá para os dois jogar juntos. Vai depender muito do que o jogo mostrar para mim. Então a gente vai estar ali avaliando, olhando, observando e vai tomar a melhor decisão em prol sempre do coletivo. Tá bom. Por tudo que a gente viu aqui hoje, você viu 3 gols a favor, nenhum contra. O Dourado acabou de agradecer a você a oportunidade que teve. Ailon de novo comprovou ali em condições. Você sai daqui achando que essa foi a melhor partida do Inter esse ano desde essa temporada? Olha, eu acho que nós jogamos muito bem lá contra o Fluminense. Jogamos muito bem aqui contra o Curitiba. Claro que o futebol é bola na rede também, né? Jogamos uma partida boa lá contra o São José. Criamos inúmeras oportunidades, bola no travessão, aquele negócio todo. Eu acho que a gente está reconstruindo uma equipe. Eu saio daqui tranquilo, né? Eu sei que tem um longo caminho para a gente correr, precisamos melhorar muito ainda, né? Precisamos melhorar na parte técnica, na parte tática, na parte física, e vamos melhorar. Ainda temos muito pouco tempo de trabalho, né? São 35 dias, 40 dias de trabalho é pouco. Vamos aí para o 7º jogo, né? Já temos um jogo sábado importantíssimo em casa, né? Então a gente vai crescer dentro da competição, né? Tivemos um volume de trabalho muito grande no começo, ainda estamos num processo de pré-temporada, só vai acabar esse processo em março. Isso foi discutido, planejado, junto com a comissão técnica, o departamento físico, principalmente, com pessoas gabaritadas que a gente tem, pessoas experientes. Então a gente vai evoluindo a cada jogo, né? E a cada jogo a gente vai buscando esse encaixe, buscando uma melhora individual, né? Uma melhora coletiva, né? Para a gente chegar. Agora, claro que é muito mais fácil você buscar o encaixe na vitória. E hoje nós ganhamos de 3-0 e poderia ter sido 4, 5. Né, pelo que o volume de jogo, pelas chances que a gente teve, né, no meu entender teve um pênalti ao nosso favor lá no Alisson, que foi pênalti, né, bem claro,
Poderíamos até, né, ter feito o placar um pouco mais elástico, né? Então não fizemos mais do que a nossa obrigação, né? A gente trabalha no dia a dia, né, e esse é o nosso compromisso, né, de jogar bem e ganhar.